Eu sou o professor George Harrison Ferreira de Carvalho e vamos dar sequência à nossa série de videoaulas intitulada Processo de Enfermagem na Prática. Hoje, aula de número 2. O título da nossa aula de hoje é Montarmos um processo de enfermagem referente a um paciente com quadros de dor aguda. Então, nós vamos partir da avaliação à evolução de enfermagem, da avaliação para a evolução. Bom, para isso sempre é evidente que utilizaremos os manuais NANDA, NIC, NOC e a CIP. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu gostei e ative o sininho da notificação. Haverá muitas aulas sobre processo de enfermagem na prática. Bom, nós vamos seguir então a nova resolução do COFEN 736 de 2024, porque nessa nova resolução mudaram-se algumas coisas, né? A principal mudança é que na etapa 1 do processo de enfermagem, antes era histórico de enfermagem, hoje mudou-se para avaliação de enfermagem, onde nós realizamos aqui a coleta de dados, coletamos os dados aqui do indivíduo, da família e da coletividade. Essa foi a grande mudança no processo de enfermagem por essa nova resolução do COFEN número 736 de 2024. O restante do processo continua similar: diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação de enfermagem e evolução de enfermagem. Bom, a avaliação, que agora nós fazemos a coleta de dados do indivíduo, dos familiares e da coletividade, trazemos aqui um caso hipotético de um paciente do sexo masculino, 42 anos, e ele foi submetido a uma operação de retirada de vesícula, estectomia, e essa cirurgia já aconteceu há 12 horas. Então, passado o efeito da anestesia, o paciente refere muita dor, uma dor intensa na região abdominal. Na escala da dor, que ela vai de 1 a 10, o paciente refere aqui nessa escala subjetiva 8 para 10, ou seja, é uma dor bastante intensa. Provavelmente em decorrência dessa dor aguda, a pressão arterial do paciente está aqui um tanto quanto elevada, 150 por 90 milímetros de mercúrio. E a frequência cardíaca é 104 batimentos por minuto. A expressão facial do paciente refere dor e ele fica claro porque ao se movimentar ele protege o abdômen. A pessoa quando está com dor, ela geralmente protege a região que ela sente dor, colocando ali a mão, protegendo aquele local onde está sentindo maior intensidade da dor. No nosso diagnóstico, então, evidentemente, utilizaremos a NANDA, North American Nurse Diagnostic Association, e nosso principal diagnóstico, indubitavelmente, é dor aguda. Então, na NANDA, nós acharemos essa definição: experiência sensitiva e emocional desagradável, associada a dano tecidual residual ou potencial. Perfeito, né? O paciente teve um dano tecidual real, ele foi submetido a uma cirurgia de retirada de vesícula. Quais características definem de fato que ele está com dor? Presente no nosso caso hipotético, o relato verbal do paciente. Tanto é que na escala está 8 para 10, é uma dor bastante intensa. A expressão facial de dor ele apresenta, a expressão facial com dor, comportamento de proteção da região abdominal, sim, ele coloca a mão na região do abdômen para proteger aquela região. A alteração da pressão arterial, sim, a pressão está alterada em função da dor, ele está com taquicardia em função dessa dor e tem limitação de movimentação, porque, claro, a pessoa com dor, ela, ainda mais na região abdominal, qualquer movimento que se faz, há contração dos músculos retos abdominais, então a pessoa refere muita dor. O fator relacionado também encontrado na NANDA é agente lesivo físico, no nosso caso aqui, que você vai encontrar exatamente esse fator relacionado é procedimento cirúrgico. No planejamento da enfermagem, na etapa do processo planejamento de enfermagem, nós vamos utilizar o nosso manual NOC, Nursing Outcome Classification, classificação dos objetivos e resultados de enfermagem. Aqui nós trazemos dois resultados possíveis, Resultado 1, nível da dor, e os indicadores para esse resultado é a intensidade da dor. Nós vamos mensurar qual que é a intensidade da dor no preciso, o paciente já revelou, está 8 por 10, ele tem expressão facial de dor. Nós vamos tentar aqui melhorar o conforto físico ao ele se movimentar, no caso na mobilidade, e também nós temos o resultado 2, que nós podemos encontrar no NOC referente a esse diagnóstico, Nós podemos encontrar esse resultado, controle da dor. São dois resultados bastante propícios, bastante indicados para o nosso quadro hipotético desse nosso paciente.
Então, os indicadores do resultado 2 são utilização de medidas para alívio, relato de melhora, participação no tratamento. E aqui nós elaboramos uma meta, né? Qual que é a nossa meta? Reduzir a intensidade da dor do paciente de 8 para 10 para menor ou igual 3 para 10 em até 24 horas. Então, essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo. Então, encontramos o diagnóstico, dor aguda, já sabemos o objetivo, é melhorar esse nível da dor e fazer o controle dessa dor, de sorte que consigamos tirar o paciente de uma dor referida de 8 para 10, para colocarmos esse paciente, assim, trazermos e possibilitarmos que ele saia de uma dor intensa, grave, e venha pelo menos para uma dor leve ou moderada, de 8 para 10 para menor ou igual 3 para 10. Para alcançarmos esses objetivos e esses resultados, seguindo aí o processo de enfermagem, nosso próximo manual é as intervenções de enfermagem. Para isso, nós vamos fazer a prescrição no prontuário de enfermagem. Para isso, então, utilizamos o NIC, né? Nursing Intervention Classification. Então, ao pesquisar pelos descritores no NIC, né? Você consegue pesquisar isso por hiperlink, você tendo o NIC em PDF, você coloca os descritores na busca, ele vai te levar por hiperlink, né? Ele vai te apresentar essa intervenção, o controle da dor. Então, o que você vai fazer? Você vai buscar, vai ter uma página escrita controle da dor, e lá vai estar disponíveis uma porção de intervenções possíveis. Então, aqui eu separei as principais intervenções para o nosso caso hipotético, né? Do nosso paciente, né? No caso, o diagnóstico dor aguda. Avaliar sistematicamente a intensidade da dor utilizando a escala validada, monitorar a pressão arterial e a frequência cardíaca, ou seja, sinais vitais, administrar analgésicos conforme prescrição médica, auxiliar o paciente a assumir posição confortável para que ele não sinta dor e traga o maior conforto até emocional para ele nesse pós-cirúrgico, orientar técnicas não farmacológicas para alívio da dor, como respiração, relaxamento, apoio ao movimentar-se. Isso pode entrar também mudança de decúbito, uso de coxins no leito. Reavaliar a dor após cada intervenção, ou seja, após cada intervenção, pegarmos a escala e falarmos, o senhor está sentindo o que agora? Já saiu de 8 para 10, já conseguiu chegar assim de 7 para 10, está dando conforto? Ele vai te relatando. E registrar todas as respostas, né, do tratamento, dessas intervenções no seu prontuário. É garantir que todas as intervenções prescritas por você sejam executadas. Então, o exemplo aqui, ó, foi feita a avaliação da dor, ou seja, na sua prescrição, você colocou lá avaliador, na implementação, foi implementada, a equipe está avaliando a dor, foi administrado analgésico, prescrito, a mudança de decúbito foi realizada, houve ajuda, houve orientação a esse paciente, o paciente foi orientado quanto às medidas de conforto, houve monitorização dos sinais vitais, avaliação de pressão arterial, avaliação também do controle da dor, e avaliação aí do batimento cardíaco. Então, a implementação nada mais é garantir que as suas prescrições, as suas intervenções de fato foram executadas. E para isso nós chegamos agora no nosso último estágio, né? Na nossa última etapa do processo de enfermagem, que é exatamente a evolução da enfermagem. Para isso, nós utilizaremos novamente o NOC. Né? O NOC é utilizado, então, logo após o diagnóstico, para nós mensurarmos, encontrarmos os resultados e estipularmos uma meta, e depois fazemos as prescrições de enfermagem, as intervenções e a implementação, e depois de feita a implementação, voltamos novamente para o NOC na evolução. Por quê? Para avaliar se nós conseguimos, né? Se a nossa implementação funcionou, se as nossas prescrições deram certo. Então, agora o que nós vamos fazer? Após, por exemplo, 2 horas de feito as nossas intervenções e a nossa implementação de enfermagem, nós reavaliamos o paciente novamente e vamos verificar. A dor foi reduzida pelo menos para 3 para 10? Se não foi 3 para 10 em 2 horas, mas pelo menos chegou de 8 para 10 agora para 5 para 10, a nota marca, né? Se deu certo, você vai colocar aqui o tique, né? Correto, foi beleza. A expressão facial do paciente está relaxada, ele não está mais com aquela expressão de dor. A frequência cardíaca foi reduzida, né?
Aqui, ó, no nosso caso, sim, foi reduzida estava 105, salvo engano, foi reduzida para 86 batimentos por minuto. A pressão arterial estava 150 por 90, agora está 130 por 80 milímetros de mercúrio. Então, se a pressão está diminuindo, é porque o que está acontecendo? A dor está diminuindo. Ao a dor diminuir, esses sinais vitais também tendem a acompanhar esses sinais de melhora. O paciente agora consegue se movimentar melhor no leito, sem referir uma dor mais intensa. Então, se tudo isso aqui deu certo, você marca como positivo. Então, agora na reavaliação do NOC, o que nós vamos avaliar? Nós tiramos então o paciente no nível de dor 8 por 10, ou seja, uma dor grave, né? Você vai encontrar esse escalonamento lá no NOC. No NOC vem um escalonamento de 1 para 5, sendo 1 extremamente grave, 2 grave, 3 substancial, 4 moderada, 4 leve ou moderada e 5 nenhuma. No nosso caso, nosso paciente estava aqui com a dor grave, né? Estava no 2. Nós conseguimos, após a implementação, evoluir esse paciente, né? Realizar a evolução no seu quadro de 2 para 4, ou seja, tiramos ele de 8 para 10 na intensidade de dor e trouxe de 8 para 10 e trouxemos ele de 3 para 10. Então, a prescrição de enfermagem foi bem escolhida, né? As nossas intervenções foram corretas para esse diagnóstico para alcançarmos esses resultados. A nossa meta foi alcançada. O próximo enfermeiro pode manter essa prescrição, porque se está dando certo, está reduzindo a dor do paciente, então pode manter essa prescrição. É só dar sequência na prescrição que está funcionando. Bom, finalizamos agora então, para resumir, né, o processo de enfermagem. Para resumirmos numa linguagem padronizada internacional, aqui eu coloquei evidentemente português, mas no CIP você encontra elementos para conseguir construir esse relatório e depois você pode traduzir para o espanhol, inglês, alemão, enfim, é uma linguagem cosmopolita, né? O CIP nada mais é do que classificação internacional para a prática de enfermagem. Então você vai encontrar elementos no CIP para fazer o que? Esse relatório. O paciente apresenta dor aguda, ou apresentava dor aguda relacionada a um procedimento cirúrgico, evidenciada por relato verbal de intensidade 8 por 10, expressão facial de dor e de comportamento de proteção abdominal. Então, realizadas nossas avaliações, realizadas nossas prescrições, intervenções, com administração de analgésico, conforme prescrição, posicionamento para conforto, monitorização dos sinais vitais. Após essas intervenções todas realizadas, o paciente refere melhora na dor, de 8 para 10 para 3 para 10. Eu apresentar essa melhora, ele também apresenta um conforto de mobilidade, mantendo-se em acompanhamento pela equipe de enfermagem. Então, aqui você conseguiu padronizar uma linguagem técnica internacional que pode ser utilizada em todos os lugares do mundo onde você trabalhar como enfermeiro. Caso vocês queiram uma aula específica para o CIP, ou para o NANDA, ou para o NOC, ou para o NIC separadamente, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para a nossa primeira aula dessa série Processo de Enfermagem na Prática. Faça seu pedido lá que eu terei o maior prazer em realizar, em fazer, né, em confeccionar essa aula especificamente para o CIP, para o NANDA, para o NIC e para o NOC. Foi um prazer, agradeço a participação. Compartilhe esse vídeo, essa aula com seus colegas profissionais de enfermagem, acadêmicos de enfermagem, alunos, e pela atenção, muito obrigado.